Muito bem, senador, vamos começar então pelo nosso básico o que aconteceu no ano de 2009, perspectiva para o ano de 2010, evidentemente específico para o estado da Paraíba. O senhor gostou do ano de 2009 do nosso estado? Olha, eu gostei muito de 2009, porque eu digo que soldado em época de paz só pinta meio fio e apara grama de quartel. Em época de guerra, não, ele tem que ter a criatividade na trincheira da luta, sobreviver. Foi um ano muito difícil no Senado Federal, foi um ano que o Senado Federal, em razão da eleição no início, primeiros dias de fevereiro, do senador Sarney, gerou uma mídia e gerou uma reação política contrária que, na verdade, expôs o Senado Federal de forma indevida, porque no Senado Federal se trabalha muito nas comissões que não aparecem para o grande público, mas nas comissões são um trabalho incessante. E eu caí de paraquedas, que na verdade foi um momento em que eu tive a oportunidade de representar a Paraíba, início de fevereiro, e peguei todo o ano de 2009 dentro dessa ebulição. E já vinha do caso Renan. Exatamente. Isso, na verdade, me enriqueceu muito. Porque, na verdade, se assiste, eu era ator coadjuvante dos fatos, mas, na verdade, foi muito produtivo estar no Senado no seu pior momento. Tenho certeza que em 2010 o Senado navegará, mesmo sendo um ano político, mas internamente, dentro dos conflitos internos, ele navegará numa condição melhor, inclusive produzirá mais. O ano de 2010, o que você espera desse ano? Para a política da nossa Paraíba, meu por foco, exemplo, para o crescimento econômico até do nosso estado? Eu digo da mesma forma que um destro e um canhoto, primeiro gesto, a primeira reação dele com o destro é pegar com a mão direita, com o canhoto é pegar com a mão esquerda. Quando me fazem qualquer pergunta, minha reação inicial é raciocinar pelo aspecto econômico. A minha base é empresarial, meu raciocínio é empresarial. Então eu digo que o ano de 2010, sem dúvida, para o Brasil será um bom ano, em função de o Brasil ter dado um exemplo ao mundo de ultrapassar as crises internacionais que foram geradas fora do país, mas que o país se fortaleceu. E se fortaleceu não só internamente, mas conceitualmente, economicamente, se fortaleceu perante o mundo. E a Paraíba será consequência, a Paraíba será consequência, porque o macro migra para o micro. O estado da Paraíba será beneficiado com o crescimento brasileiro. O senhor priorizou uns temas que foram quase todos ligados à área econômica. Eu vou citar. O senhor falou das bacias petrolíferas do estado aqui. Tem tanto aqui no Mar quanto em Souza. Falou do aeroporto. Isso. O senhor falou de várias coisas. Então o senhor prioriza muito esse tema. E naquele período, foi um período curto, 4 meses eu acho, mas falou. E agora também. Então, qual foi, rapidinho, para a gente entrar logo nos assuntos daqui, qual foi o balanço que o senhor, qual é o balanço que o senhor faz em relação aos temas que o senhor abordou lá no Senado? Eu acho que é muito fácil todos sabem que quando você domina um tema, você faz aquilo com mais amor, com mais facilidade. Eu não posso fazer política pela política porque eu não fui criado desta forma. Eu sou um animal político empresarial, mas na verdade mais empresarial do que político. Então, para mim, defender assuntos, enxergar, é um problema de visão. Alguns políticos têm uma facilidade de visualizar temas que são políticos. Outros têm a facilidade de visualizar temas que são assuntos econômicos. Eu tenho a facilidade de visualizar o assunto econômico. Então a minha luta é macro. Eu sou senador pela Paraíba, eu procuro me acostar aos anseios paraibanos, mas eu também tenho que ter uma visão brasileira. O cartões de crédito, por exemplo, é um tema que eu me abraço a ele, porque na verdade atinge o comerciante, atinge o usuário do cartão de crédito, né? Com taxas de juros inacreditáveis, e o Banco Central não faz nada. A telefonia celular, por exemplo, uma vergonha. Não é uma vergonha. Todas essas concessões foram dadas para que fossem prestados serviços irreparáveis. Eles prestam lá fora, que são multinacionais, lá fora prestam um bom serviço, aqui no Brasil arrecadam dinheiro e não prestam esse bom serviço. Então eu busco temas que são temas
ou nacionais ou locais. O fortalecimento da Sudene, por exemplo, é um tema, a autonomia, que é o grande problema da Sudene, é que ela foi recriada, mas ela foi recriada como um apêndice de um ministério. Quando originalmente a Sudene foi criada, ela foi criada para pensar o Nordeste. Ligada à presidência da República. Pensar Nordeste, vamos dizer. O incentivo fiscal que ela liberou é um detalhe, era um departamento dentro da Sudene. A Sudene levou um carimbo de má gestão, quando na verdade é extremamente injusto, e quando na verdade aquilo era um departamento. Quando a Sudene inicialmente foi criada, ela foi criada para projetar o Nordeste daqui a X anos. E o Nordeste hoje está respondendo. O desenvolvimento do Nordeste, o Nordeste hoje está arrastando, os índices de crescimento do Nordeste são mais altos do que os índices de crescimento do resto do país. Isso se deve exatamente ao efeito multiplicador dos projetos que foram feitos há anos atrás. Os projetos surgiu, o Nordeste era rural, agrícola. Eu cito o exemplo, o porto que está sendo projetado para a Paraíba, que é um porto brasileiro de águas profundas. Eu digo brasileiro porque, se for feita uma análise do que é que a Paraíba hoje exporta, talvez não comportasse um porto, mas o porto será vocacionado para atingir toda essa região nordeste e ser um porto brasileiro. É um projeto que em torno dele poderão surgir vários outras atividades econômicas privadas estruturantes. Pernambuco, eu era jovem em Pernambuco, o governo Marco Maciel fez o início do Porto de Suape, levou 30 anos para Suape ser o que é hoje. Suape hoje está saturado, Suape hoje está consagrado. Investimentos de bilhões e bilhões de dólares estão sendo aplicados em Suape, fruto exatamente de iniciativa estruturante. É isso que eu me queixo e é isso que eu vou lutar como parlamentar para dotar a Paraíba de projetos estruturantes. Eu acho, Aguinaldo, que poderia até, nesse aspecto, se você me permite, abordar um tema turismo, por exemplo, que a Paraíba parece que está meio para trás, já que o senador está falando em crescimento, o senhor acredita num crescimento É lógico, do turismo? não pode, o turismo na Paraíba acontecerá irreversivelmente de alguma forma. Porque quando o entorno cresce, ele transborda. Ele para o transbordo. Vai transbordar o turismo do Rio Grande do Norte, vai transbordar o turismo de Pernambuco e ocupar a Paraíba algum dia. Mas temos que ajudar. Nós não precisamos ser a sangria do açude. Com certeza. Nós temos que ser a barragem. Temos que ser a barragem. Nem devemos. Né? Então, eu cito o exemplo do Rio Grande do Norte, que nasceu no turismo junto com a Paraíba, em governos há anos atrás. O Rio Grande do Norte hoje, que foi iniciado com a via costeira, a Paraíba foi iniciada com o polo turístico Cabo Branco. O polo turístico Cabo Branco continuava estagnado até poucos meses atrás, quando na verdade 2 fatores destravaram e destravarão o turismo da Paraíba no tocante ao polo turístico. Um é o entendimento em iniciativa privada e governo, que tem que haver. E segundo, é a geração de um fato que faça com que a iniciativa privada invista. A iniciativa privada só investe naquilo que ele acha que vai ter resultados positivos. Não adianta forçar, senão vai ser empreendidos fatos como é o Costa do Sauípe, que está falido. A Paraíba não quer um Costa do Sauípe, quer um projeto mais novo, mais eficiente e mais rentável. Então o que é que a Paraíba precisava? Precisava de ter um instrumento de atração permanente de turismo de eventos. Por que turismo de eventos? Porque turismo de eventos, você é médico, mora no Rio Grande do Sul, aí marca o Congresso Brasileiro de Medicina em junho, em maio, em abril. Ele não quer saber se é verão e vem para o Nordeste porque é verão, não. Eu fui várias vezes na minha vida a uma cidade alemã chamada Düsseldorf, que ela em si não tem nada, ia numa época ingrata, porque era final de outubro, começo de novembro, final de outono, início de inverno, chuva, frio, e eu não escolhia ir para Düsseldorf, não. Eu ia porque tinha uma feira internacional que era necessário, profissionalmente eu ia de equipamentos, e eu ia todo ano a Düsseldorf, e pagava hospedagem caríssima, pagava alimentação caríssima, me instalava lá para quê? Para estar presente numa feira. Então o turismo de eventos é um turismo que faz com que durante todo o ano você tenha os hotéis lotados, abastecidos de demanda para que eles sejam consagrados economicamente. Então, em função do centro de convenções, vai surgir a demanda, surgindo a demanda, a iniciativa privada inapelavelmente vai investir e os hotéis vão ser construídos e nós vamos destravar e fazer com que o Polo Cabo Branco, finalmente, após mais de 20 anos, se torne, materialize a atividade econômica da Paraíba.